um case, a gente quando fala de moda sustentável, é impossível não pensar nesse case da Vert. E é um prazer enorme para mim, especialmente porque a Bia é uma grande amiga, a Bia, eu considero a Bia uma grande mentora para mim ao longo de muitos anos, é uma pessoa com quem eu sempre troquei muito sobre sustentabilidade, uma pessoa que trabalha com moda há muito tempo e que tem um caminho muito incrível, uma grande pioneira, uma pessoa que, se a gente vai falar de comércio justo hoje no Brasil, é impossível não lembrar da Bia. Ela tem um trabalho na Amazônia, ela tem uma intimidade com a Amazônia muito grande, ao ponto de ter ido morar lá. Ela foi morar no Acre. Quando que você foi para o Acre, Bia? Casou no Acre. Depois já está há 10 anos morando na floresta. A gente chama ela de Rainha da Floresta, Rainha da Borracha. Ela tem vários apelidos. Enfim, é incrível ela poder estar aqui contando para a gente hoje esse processo. O marketing aqui com a Gláucia vai trabalhar esse case ao longo do curso, né, do Master. Então, a gente começa hoje falando da cadeia produtiva, explicando como é feito, como é que é o processo de composição desse produto, e aí eu vou passar para a Bia para ela contar para a gente, depois a gente abre para as perguntas de vocês. Oba! Então, gente, boa noite, boa noite. Para mim também, a maior alegria estar aqui. Já é uma vontade nossa fazer isso, né? Já tem um ano que você está aqui. Enfim, eu e a Yamê, a gente não se larga. Onde uma vai, a outra vai. A gente estava com essa ideia aqui já do IED. Como a Yamê falou, nós somos amigas há muitos anos. E eu acho que minha trajetória passa muito por aquele momento da vida onde a gente se conheceu. Campanha do Gabeira para governo do Estado em 1985, né, Yamê? E pensando como que a gente ia fazer coisas lindas para vender borboletas, camisetas e para bancar a campanha, que ele era outro momento, né? Partido Verde, fundação do Partido Verde no Brasil. Então, isso até está aí, na apresentação. Eu não gosto muito de ficar sentada, eu tenho essa dificuldade, mas eu sei que a câmera está aqui. Eu posso ficar em pé aqui? Tá, então é porque eu sou um pouco hiperativa. Então, gente, hoje a gente vai falar, né, desse caso incrível, dessa empresa linda, fundada por dois empresários franceses. A Verja, o nome, né, Vert no Brasil, Vert significa verde em francês. Na verdade, a marca nasce na França com o nome de Veja, um nome em português. Então, lá a gente tem um nome em português e aqui a gente tem um nome em francês. Por razões óbvias, a gente não conseguiu registrar, né, o nome da marca Veja no Brasil. E então, para aproveitar, obviamente, a logo, que a gente não podia mudar e tudo, então, por enquanto, a gente ainda está tentando, mas a marca, então, é uma marca francesa, o produto é todo feito no Brasil e ela nasceu com esse propósito, em 2005, de criar uma empresa, um tênis sustentável. Esses dois empresários incríveis que se conhecem desde a escola se juntaram, fizeram Universidade de Business Administration lá em Paris, depois foram para Nova York, começaram a achar a vida um saco e se juntaram para pensar. Na verdade, quando eles se formaram, é bem legal contar essa parte da história, porque quando eles se formaram, eles propuseram para 5 grandes empresas francesas para conhecerem ao redor do mundo as experiências que essas empresas estavam fazendo com sustentabilidade. Eles queriam conhecer as experiências dessas empresas. Então, o Carrefour, dessas que a gente conhece, a Recherche Le Planète. Então, tinha alguns casos de empresas que estavam fazendo projetos de sustentabilidade.
eles se propuseram, então, a fazer tipo uma consultoria de graça, desde que as empresas pagassem, eles foram andar pelo mundo fazendo uma avaliação desses projetos. E não acharam nada legal. Onde eles foram, eles acharam que as coisas eram bastante superficiais e falaram assim, cara, não é isso que a gente esperava encontrar. E numa dessas passadas, eles vieram, desses projetos que eles vieram visitar, vieram para o Brasil, se apaixonaram pelo Brasil e decidiram que eles queriam fazer algum negócio no Brasil. E aí, dessa decisão, o que a gente pode fazer no Brasil? Então, o que a gente ama fazer? Né? Então, a gente ama tênis. Então, vamos fazer um tênis, o primeiro tênis sustentável do mercado. Então, a empresa nasce com esse propósito. Em 2004, eles juntam o dinheiro da família, 50 mil euros, e produzem os primeiros 5 mil pares de sapato que lançam em 2005. Então, assim, é importante esse mito de origem aí, né? Porque é, primeiro, um caso de amor de dois amigos, né? Uma parceria de duas pessoas que, né, se gostavam e queriam fazer coisas juntos. E depois, o que eles queriam fazer que daria realmente prazer para eles, um produto que eles fossem realmente, né, gostar de fazer. Então, acho que... E com esse propósito, quer dizer, então, a Veja ela não é uma empresa que nasceu com uma cara e depois foi migrando para a sustentabilidade porque foram mordidos pela mosca verde ou porque o marketing estava apontando para essa direção. Ou não, ela realmente nasce com esse propósito. E ela, então, começa essa trajetória em 2005 e vem, já com esse propósito, e vem, ao longo desses anos, crescendo sem mudar de mãos, né? Então, são os mesmos empresários que continuam com o mesmo propósito. Então, já são 12 anos, 13 anos, né, de trabalho, e a empresa já teve muitas oportunidades de ser vendida, né, de empresários das grandes companhias querendo comprar, mas eles se mantêm ali fiel a essa ideia. Então, a ideia de fazer esse tênis, por que no Brasil? Porque o Brasil é, né, uma referência na produção de calçados, e nessa linha da sustentabilidade é uma proposta realmente de poder rastrear, né, toda a cadeia produtiva e em cada ponto da cadeia ter um impacto positivo, né? Fazer o melhor possível, fazer da melhor maneira possível e, principalmente, fazer junto, né? Em cada lugar onde a gente está, a gente quer fazer junto, a gente quer estar perto de quem produz, estar dialogando com quem produz. Então, quando a gente está falando de produzir calçados no Brasil, você pensa, né, que, obviamente, a gente tem uma enorme concorrência com a China, né, com a Ásia, aliás, e você pensa, como? Né? Como que... E aí, essa conversa que é importante para a gente hoje, quando a gente está falando de comércio justo, pensar o que é, né, o comércio justo. Então, assim, o Brasil, quando a gente está falando, né, de sustentabilidade no Brasil, comércio justo no Brasil, a gente já parte de algumas coisas que são bem razoáveis, né? Porque, assim, se a gente cumprisse a lei, né, como a gente se propõe a fazer e faz, quer dizer, vamos produzir em fábricas que têm leis trabalhistas, que cumprem as leis trabalhistas, que empregam, que respeitam o horário, que respeitam os seus... Né, vamos estar dentro das fábricas, conversando. A gente quer... A nossa ideia, em cada um desses pontos, né, é que qualquer um de vocês, qualquer cliente, qualquer parceiro, pode ir em qualquer lugar, saber da nossa história e visitar, e transparência, né, como a gente fala aqui, né? Aliás, eu quero até pedir desculpas, porque essa primeira parte
tudo em inglês, né? Essa primeira parte. É porque foi uma apresentação que eu fiz há pouco tempo, eu só me lembrei que estava em inglês ontem. E então, aqui, né, aqui a gente tem Tauá, onde a gente produz o algodão orgânico. Então, o mesmo trabalho que eu faço na Amazônia, que eu vou contar, hoje eu vou dar um pouco mais de foco na Amazônia, porque é uma trajetória bacana que eu vou contar, né, a minha história, que se mistura com tudo isso. Mas tem uma Bia lá, que não é a Bia, que é a Val, que é uma super pessoa muito bacana, que faz o trabalho exatamente que a gente faz na floresta, ela faz com os produtores de algodão orgânico lá no Nordeste. Né? Agroecologia, agricultura familiar, parceria com produtores, conversa. Então, 2 é lá onde eu moro, no Acre. 3 é onde a gente produz os tênis, lá no Rio Grande do Sul. As fábricas ficam todas ali em volta de Novo Hamburgo. Ali no 4, onde a gente compra o couro e alguns outros materiais que a gente compra também, né? Tudo, novamente, sabe? Aonde a gente está, qual é né, de que maneira a gente pode causar um melhor impacto em cada parte da nossa cadeia. E o 5º, que é o Ateliê Sem Frontières, que é onde toda a nossa produção vai para a Europa e vai para a França, para esse entreposto. Atualmente, a gente já tem um entreposto nos Estados Unidos e está montando alguma coisa na Ásia, porque a gente começou a vender tênis para a China. É incrível. Mas, então, a grande parte da nossa produção sai daqui de navio e para em Paris. Em Paris, a gente tem uma ONG que trabalha com jovens da periferia de Paris e também pessoas em situação de risco, que fazem toda a parte logística. Então, essa ONG ela cuida de trazer, de empregar e de capacitar esses jovens da periferia de Paris que, enfim, precisam pessoas que saem dos presídios, pessoas que, enfim, para estar reintroduzindo na sociedade. Então, tem um trabalho incrível dessa ONG que se chama Ateliê Sem Fronteiras, que faz toda a parte logística da distribuição para a Europa toda. Então, está aí um produtor, né? A gente vai construindo essas relações. Então, ali tem o preço do algodão, né? A gente tem... Não existe, porque de vez em quando a gente vai fazer essas palestras, principalmente quando você fala de comércio justo, depois eu quero ouvir vocês também, as dúvidas, as perguntas, mas já vou antecipando assim, o que é o comércio justo? Né? Qual é a fórmula? Não tem, entendeu? A fórmula, quer dizer, a base que eu entendo para construir uma relação de comércio justo, ela tem que ser baseada no diálogo, nessa proximidade, ouvir, falar e tudo ser construído dessa maneira transparente e no diálogo, a partir dessa proximidade. Porque cada caso é um caso, cada história... Então, o preço de mercado, às vezes, não é só o preço de mercado que interessa, você pagar quase o dobro, né, do preço do mercado. O que interessa é a forma de pagamento, é muito mais importante, no caso dos seringueiros, por exemplo, a gente ter os produtores recebendo o pagamento adiantado do que propriamente... o preço, sim, claro, é muito importante, mas só o preço não interessa, porque se eles não tiverem condições, as associações de produtores, de ter o dinheiro em caixa para, na hora que o produtor chega da floresta, na cidade, para entregar a borracha, ele ter aquele dinheiro para receber, e para isso a associação de produtores tem que receber antecipado da Veja, não funciona. Então, são muitos diálogos, né? A base, diálogo permanente,
também não é uma coisa que você fala, pronto, chegou, fechou, fizemos um contrato, né, uma relação duradoura, que é o nosso caso, que a gente não está ali para fazer uma compra, né? A gente está construindo uma relação que, no caso, por exemplo, das associações de produtores que a gente trabalha lá na floresta, tem 11 anos, né? Aqui a gente trabalha há mais tempo, tem 11 anos. Então, são muitas vezes que a gente volta, pelo menos 4 vezes por ano a gente está na floresta, ouvindo, conversando, o que está dando certo, o que não dá, o que foi, o que não foi, o que deu, o que não deu, entendeu? Então, é um diálogo permanente, você simplesmente não tem como congelar as coisas e dizer, está feito. Não, é um fazer constante, correção, permanente revisão dos acordos para adequar, para adaptar. Então, assim, eu entro nessa história quando a empresa estava já com 2 anos trabalhando na floresta, eu já trabalhava na floresta, aí agora eu vou contar um pouco essa trajetória, e eles estavam com dificuldade, obviamente, dentro dessa operação gigante, de coordenar esse trabalho de campo com com esse cuidado, né, que é o que eles gostariam de ter, não dava para estar ao mesmo tempo no Acre comprando borracha, em Paris vendendo tênis, no Ceará comprando algodão, no Rio Grande do Sul fazendo tênis, né? Eram 2, mas não eram 10. Então, eles tinham que ter pessoas. A gente se encontrou porque eu já tinha um trabalho com a borracha dos seringueiros há muitos anos na Amazônia, e eles souberam desse trabalho e vieram me pedir, então, para ajudar eles a organizar dessa maneira que eles estavam querendo, e isso começa, então, em 2007. Aí, eu vou um pouco resgatar, então, essa historinha, né? Porque aí está aí já o Partido Verde, que eu estava comentando, que é da onde a gente se conhece, eu e a Iamê. A gente trabalhou para fundar o Partido Verde no Brasil, né? 87 já estava com marca, já estava com tudo, mas 85, né? E isso tudo era o início, né, do movimento ecológico, do movimento ambientalista no Brasil, e a gente dá muito, assim, é muito bom poder compartilhar isso, né? Porque a gente, inclusive agora, né, nesse momento tão difícil, né, da vida pública brasileira, né, da sociedade, assim, toda. Então, assim, a gente vê que o tempo passa, que as coisas amadurecem, evoluem, independente de certas coisas, enfim. A história caminha, eu acho que... eu sou uma otimista incurável, mas eu ainda acredito realmente que a gente está evoluindo. E aí, quando a gente estava nesse processo de fundação do Partido Verde no Brasil, a Lucélia, que era uma das nossas, né, líderes na época, ela começou a ir para o Acre por razões da vida dela pessoal, e aí acabou conhecendo o Chico, e trouxe o Chico, e o Partido Verde começou a ser assim, um elo de ligação do Chico Mendes. Quem é novinho aqui pode ser que nem conheça, né? O Chico Mendes foi um líder seringueiro que foi assassinado em 88, assim, meses depois que a gente o conheceu, e depois, e assim, a gente estava no auge do trabalho de divulgar, ele estava lutando contra a devastação da floresta, que aí ele fala, né, que no começo ele achava que estava lutando para preservar a Amazônia, as árvores, né, as seringueiras. Depois ele viu que ele estava lutando pela preservação da Amazônia, e depois ele entende que ele está lutando pela salvação da humanidade, porque ali, já em 88, ele já entendia a importância da Amazônia e, na verdade, o simbologismo,
a Amazônia como um símbolo, né, do que a gente ainda tem de força da natureza, né, dos povos tradicionais, da memória, da vida. Então, essa luta do Chico nos contagiou. E compramos essa briga, mas ele rapidamente foi assassinado e isso mudou a minha vida. Eu trabalhava com moda, faltou dizer isso. Eu vou falar... Quando a gente se conheceu, 86, tudo, desde 82 eu já era empresária de moda, já tinha uma marca de moda, Cores Vivas, em Ipanema, enfim, nisso que a gente se apaixonou uma pela outra. E logo então, depois desse encontro com o Chico Mendes, eu falei, cara, moda não vai dar mais. Então, vamos fazer alguma coisa que seja para trabalhar com essa causa. E aí quis acabar com minha... Não, moda não vai rolar mais, não quero, não... E aí fizemos o Ecomercado, em 91, foi a primeira loja no Brasil especializada em produtos ecológicos. Com esse conceito, essa é uma marca do Jair de Souza, né, com essa ideia bonita aí de esse elevado à potência planetária. E essa loja ficava ali na Rua Farana, em Botafogo, no centro comercial, no Centro Empresarial Rio, e tinha essa linha aí de pensamento, né, dessa coisa ambiental, ecológica, dentro de todos esses eis aí, né, a ética, estética, energia, economia, ecologia, educação. Então, a gente estava pensando assim, quando a gente fez essa loja, a ideia era sempre de mostrar que ecologia não era uma coisa hippie, aquela coisa, vamos voltar ao passado, aquela coisa antiga, entendeu? Da minhoca, né, das ervas e tudo. Não, era uma coisa, sabe, é o futuro, não é a volta ao passado. Ninguém quer voltar para trás. Então, vamos pensar o que é para frente, né? Então, essa sempre foi a ideia. Então, para a pesquisa de produto do Ecomercado, a gente foi buscar aqueles seringueiros, amigos do Chico Mendes, e nos deparamos com o artesanato tradicional do seringueiro, que era uma manta emborrachada de algodão, e aí que eles faziam, banhando de látex, uma lona, e botavam lá, isso era super rústico, né? E a gente começou a desenvolver e adaptar isso para o mercado de moda. E assim, lançamos a primeira linha de produtos na Rio 92 e a gente teve um sucesso incrível, mas o produto não estava pronto, derretia na mão das pessoas, a gente teve depois que começar a fazer todo um trabalho de adequação daquele produto ao mercado de moda, foi uma saga, isso virou até um livro, chama Amazônia 20º Andar, não dá para contar a história toda aqui, porque é muito grande, senão o Perfeito vai dormir ali, se eu chegar a contar a história toda, porque ele me ajudou e fez parte dessa saga. Mas, então, ganhamos muitos prêmios, né? Esse foi o primeiro, assim, isso já 10 anos depois, né? Tá muito para cima ali, em 2002 a gente ganhou um prêmio da ONU, né? Foi a Rio +10, né? Foi em Johannesburg, a gente ganhou esse prêmio, enfim, era o Prêmio Iniciativa Equatorial, iniciativas relevantes do combate à pobreza na linha do Equador e conservação da biodiversidade. Tivemos clientes incríveis, o mais notório, o Hermès, a francesa, né, a empresa francesa Hermès Cellier, que usou o couro vegetal para fazer muitas das bolsas que eles produzem, aqueles clássicos, a Kelly, a Birkin e tal. Essa era uma delas, e durante 6 anos a gente fez uma parceria muito linda com a Hermès. Então, o produto foi evoluindo, criamos essa marca, desenvolvemos outras marcas junto com isso, Amazon Life, tudo para usar o produto, porque
os estilistas ao redor do mundo, que a gente queria vender o produto, eles não sabiam como usar o produto. Então, a gente começou a ter que fazer coisas para mostrar que era possível produzir com aquilo, né? Era difícil, na verdade. Não era uma matéria-prima muito fácil, não. Tanto que a gente já não faz mais. Fashion Rio, a luz está muito clara, né? Mas a bolsa da Raika, a calça também, tem couro vegetal, o sapato. Sim, aí em 2007, enfim, 2007 tem esse encontro com esses dois lindos, pessoas incríveis, que eu tenho muita sorte de ter encontrado. Eu não acho que seja sorte, né? Eu acho que a gente se alinha, obviamente, em situações na vida onde a gente acaba cruzando com aquelas pessoas afins, né? Mas realmente eu considero na minha vida um grande presente ter, no momento que eu já não estava mais afim de trabalhar com couro vegetal, é importante falar, né, das questões que nos levaram a não dar continuidade na produção dele. A gente tinha um problema de preço, porque o produto ele ficava numa margem, no meio de campo entre o couro e o não couro, então exigia, né, que a gente se... Então a gente era mais caro do que todos os produtos de plástico, sintéticos, e não conseguia ser tão mais barato do que o couro, né? Então a gente tinha um problema de preço. A gente tinha um problema de comunicação também. Naquela época, obviamente, era bem mais difícil comunicar esses produtos. E a gente tinha também características da própria borracha que eram difíceis de serem superadas para aqueles usos que a gente estava querendo. Então, a borracha, para esse uso que a gente dá hoje, aí já, uau, isso já está consagrado, a gente sabe, funciona. Então, conhecer esses dois foi realmente uma coisa muito legal. E hoje, onde é que a gente está? O Acre, que pouca gente sabe até onde está no mapa, né? No Brasil, pouca gente foi ao Acre, mas o Acre é um lugar incrível. Por que o Acre? Porque, né, por causa dessa história Chico Mendes, que eu já contei, a gente está ali na fronteira do Peru com a Bolívia. Então, uma floresta, ali a gente diz, não é mentira, é provado cientificamente, que é realmente onde o vento faz a curva. Todos os ventos, né, vêm do Pacífico, cruzam toda a Amazônia, vão subindo, batem na Cordilheira dos Andes e descem as chuvas, né? E é ali onde se formam as chuvas que vão cair aqui no Sudeste, inclusive. Aí já o mapa do Acre mais de perto. Então, a gente hoje trabalha com... São 6 associações de produtores, quase 200 pessoas já envolvidas nesse trabalho. Assim, está crescendo muito rápido. Então, a gente... Só para vocês terem uma noção, em 2005, em 2007... A primeira encomenda que a gente teve foi de 5 mil quilos de borracha. Hoje a gente está agora, para os próximos 12 meses, a gente tem que dar conta de 150 mil quilos de borracha. Então é um crescimento bem vigoroso. Isso é uma florestazinha, quer dizer, é uma das colocações que vocês viram aqui em cima. Para vocês terem uma ideia... Assim, quando vocês estão vendo verde aí, isso é satélite, é uma foto mesmo do Google, né? Então, isso aí é uma floresta mesmo. Não é verde por acaso, não, entendeu? Está um pouco claro, não dá para ver como o desmatamento ao longo ali Rio Branco, né, onde eu moro, como já é uma clareira, né? Porque é a lógica, né? Onde tem a cidade, tem o desmatamento, onde tem a estrada, é a rota do desmatamento. E o conceito, que eu ainda não falei, enfim, é o quê? O seringueiro, ele vivia... Esse canto de Brasil aqui, há 100 anos,
14 anos, isso era Bolívia. O Acre ele só foi anexado ao Brasil depois de uma revolução, pouca gente conhece essa história, a chamada Revolução Acreana, que foi para conquistar esse território que era rico em borracha no início do século passado, que foi justamente essa revolução para anexar o Brasil, o Acre ao Brasil. Então, não é por acaso também que pouca gente conhece o Acre, né? Porque tem muito pouca história para trás, né? Minas Gerais, imagina, Bahia. Bahia, quem não conhece a Bahia, não sabe onde que Cabral chegou, né? Não dá. Mas não, no Acre é mais difícil, né? Porque realmente as pessoas não têm muita informação. A borracha, para cortar as seringueiras, como vocês viram lá naquele filme, o seringueiro precisa manter... As seringueiras, elas são raras na floresta, então elas estão espalhadas em 300 hectares de floresta, você tem 3, 4 estradas de seringa que o produtor precisa para estar dentro do jogo da economia da borracha, ele tem que ter... Então, assim, para ele extrair o látex, se está produzindo borracha, ele precisa dessa floresta em pé. A lógica é só essa. E o que estava acontecendo quando o Chico se rebelou, né, e começou o movimento dele, é que essa borracha já não tinha mais mercado para ser... Porque a borracha estava sendo produzida nos seringais de cultivo, onde uma seringueira fica do lado da outra e é 10.000 vezes mais fácil de produzir, mais barato. Então, eles não tinham mais para quem vender a borracha. Então, a ideia era criar alternativas de mercado para essa borracha, de maneira que eles não tivessem que sair da floresta ou derrubar a floresta para botar gado, que é a principal causa do desmatamento da Amazônia. Então, essa é a lógica, né, que leva a gente a querer... Então, é isso, o seringueiro mora nessas clareirazinhas, onde ele bota a casa dele, faz uma clareira para botar um roçado, para botar o gado, para botar... E explora essa área em volta com essas seringueiras lindas, incríveis. Olha, aí vista de cima, uma colocação de um seringueiro. A nossa deusa, o seringueiro. Novamente, aí já a borracha em pranchas, né, para ele entregar. Isso foi agora no passado. Ano passado? 2017. Nossa duquesa, linda, não sei se vocês viram, né? Vestindo, isso foi domingo. Muito legal, né? Lógico. A gente já tem muitas celebridades e gente linda usando... Enfim, no primeiro ano, na primeira coleção que a gente lançou em 2005, a Marion Cotillard já vestiu, aí ela tinha acabado de fazer um contrato com a Chanel e ela tinha acabado de ganhar o Oscar, né, de melhor atriz, e aí perguntaram para ela quais eram as marcas preferidas dela, e ela falou que era a Veja e a Chanel. E aí, imagina, ninguém nem sabia, né? Veja. E aí ela já estava de tênis. Então, assim, o que é importante contar agora, né? Para fechar... Bom, aqui, então, acho que essa é a conversa, né? Esse é o Dimas, ele é o filho daquele seringueiro que estava ali cortando seringa ali atrás, 2 slides. Realmente, a nossa vitória, né, enquanto parceiros dessa comunidade, vai ser ver essas crianças se desenvolverem o seu potencial, porque é incrível, né, essa turma, sabe? Esse menino é um menino muito esperto, comunicativo, incrível, que está lá no meio da floresta e que, nesse caso, até onde ele mora, tem uma escola até bem legal, mas muito pouco chega lá, né? Então, assim, que a nossa história ajude esse menino a atingir todo o seu potencial, sabe? Que ele possa realmente desabrochar tudo que ele pode e, né, contribuir com essa sabedoria da floresta, não só
não necessariamente sendo um seringueiro, sendo quem ele quiser, mas dando a contribuição dele, porque essa turma que está invisível na floresta tem muito o que contribuir para a gente fazer um mundo mais bacana. E assim... é isso. Acho que eu botei mais alguma foto? Não. Uma coisa mais que é importante falar desse modelo de negócios... vamos deixar o Dimas aqui. É o seguinte, como que a gente se torna competitivo? Eu estou falando demais? Tem uma chave importante nessa conversa, que agora eu me lembrei quando a gente estava falando da Duquesa. A Veja não faz publicidade. A gente não paga o Neymar para botar o tênis. Não faz um anúncio. Todo o dinheiro, né? Quando você vai ver o modelo de negócios dos nossos concorrentes, você tem uma enorme parte do custo do produto que é publicidade. A gente não tem essa linha de custo no nosso modelo de negócio e, portanto, a gente pode pagar muito melhor aos nossos fornecedores. E esse modelo de negócios faz da gente um case de verdade, de moda justa, ética, sustentável. E isso torna a marca tão divulgável, né? Quer dizer, a divulgação, essa comunicação com o público é feita de forma espontânea. Então, é muito mais legal ter a Duquesa do que ter o Neymar. Eu adoro o Neymar, acho ele lindo, mas, enfim, é muito mais legal que seja uma iniciativa, né, da Duquesa, linda, de férias não, lá vendo os jogos lá com o marido dela, grávida, linda, com o tênis. Ela não está vestindo um tênis qualquer, ela está passando uma mensagem ali, né? Óbvio. E todas as outras pessoas, né? Todas essas celebridades, essas pessoas que ajudam a gente a comunicar, elas estão fazendo isso realmente voluntariamente. E é o que a gente espera que vocês ajudem a gente a fazer depois desse papo, porque a gente precisa. É isso. São tantas coisas para se falar sobre a Beth, eu não sei nem por onde começar, gente. Vocês querem me ajudar? Alguém assim pergunta, me ajudar com alguma coisa? Eu poderia falar aqui. A empresa já começou com essa ideia. Assim, para fechar a conta, né? Porque a gente não pode... A gente está concorrendo, entendeu? Os nossos concorrentes compram borracha por 1/5 do preço que a gente compra. Eles não têm uma pessoa como eu lá na floresta fazendo o que eu faço. Mesma coisa no algodão, mesma coisa com couro, mesma coisa com... As pesquisas que a gente faz de novos materiais, a gente agora está... A meta é um tênis pós-petróleo, né? A gente quer. E estamos também querendo o mercado de alta performance, porque os nossos tênis ainda são tênis de moda, né? A gente agora está querendo brigar aonde os nossos concorrentes estão. Enfim, então... A gente tem pesquisas... Agora, semana passada, eu recebi um biólogo francês, que é um fera, que é especializado em fibras naturais.
Então, ele nunca tinha ido para a Amazônia, entrou dentro da floresta com a gente, ficou dias com a gente dentro da floresta, pesquisando uma fibra que é uma fibra que no Japão tradicional, antiquíssimo, fazia kimonos, que é o kuzu, e que a gente descobriu que no Acre ela é incidente, então tem lá toda uma incidência dessa fibra, e a gente está pesquisando. Então, assim, é investimento. Então, respondendo a tua pergunta, para fechar essa conta, né, de realmente fazer a cadeia produtiva funcionar de uma maneira bacana, pagando bem quem faz, pagando bem, não dá para... Tem que tirar de algum lugar, senão não fecha. Eu acho que falando em gestão, né, a Beth está aqui, a professora de gestão está aqui, né, tem uma turma de gestão. É curioso você pensar que toda lógica é diferente. Não é um aspecto, né? Toda lógica que é diferente. Na hora que ela colocou ali que o preço que ela paga do algodão orgânico é R$3, né? E que o outro fornecedor paga 1,7, que é quase a metade, isso aí já foge a lógica capitalista. Isso aí já está fora da lógica de um empresário que vai estar nesse ramo, entendeu? Então, toda a lógica da gestão do produto, ela é diferente em todos os aspectos, né? Em como negociar com a comunidade, como você chegar no preço justo, que ele fique satisfeito e que você fique satisfeito. Essa logística aí, gente, perfeito está aqui, sabe, que também já foi para a floresta 1 milhão de vezes, né? É uma loucura entrar dentro da floresta, gente. Não é igual pegar um carro e ir ali em Ramos na fábrica, não, né, Bia? É uma coisa louca. A Bia entra em canoinha, né? A gente tem uma amazonense legítima aqui na aluna que vem de lá. Você sabe bem qual é essa realidade. Eu ia perguntar assim, tá, tem internet na comunidade? Como é que ele faz para falar? Saber se a produção está pronta. Gente, é uma loucura, assim. Só de pensar me dá nervoso. Juro. Como é que você vai saber se está pronta a produção, se não está? Então, assim, eu acho que são tantos os desafios, né, que eles têm pela frente para chegar na onde eles chegaram, né, que é muito impressionante o case, né, que a Duquesa vai usar o sapato, como a Marion postular, também com muito orgulho, porque ela sabe de onde está vindo. É o que a gente fala, né, a marca que tem verdade, a marca que tem uma história para contar, ela não precisa pagar publicidade. Ela realmente não precisa. Outra coisa que me chama a atenção é como que eles pensaram no tênis, né? Porque é um dos mercados mais competitivos do mundo. Você está brigando com os maiores gigantes do capital, né? Que são Adidas, Nike, que é o esporte, né? Então, assim, também é de uma ousadia impressionante, que teria que ser um tênis realmente completamente diferente do tênis do concorrente. Não poderia ter nada, ele teria que ser um ponto totalmente fora da curva, inalcançável para esses gigantes. Senão ele também não daria certo se ele trilhasse o mesmo caminho. Então, acho que tem aí uma mensagem para a gente aqui, né, que assim, a gente está no momento do sonho, né? A gente está no momento de empreender. Esse sonho não pode estar separado do que a gente quer fazer, sabe? Porque se a gente acredita, se a gente tem um sonho, se a gente coloca o coração ali, é onde vai dar certo. É o que eu acredito. A história da Veja, para mim, é isso. 2 amigos que tiveram uma ideia maluca, que qualquer investidor, consultor, ia dizer, cara, vai fazer outra coisa, né? Não vai fazer isso não, que não vai dar certo. Mas eles seguiram o coração que eles acreditavam, né? Então, acho que tem uma mensagem para cá, para a galera que está começando, que é assim, façam aquilo que vocês acreditam, porque é ali que vocês têm chance de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Porque se a gente for atrás do que a gente já viu acontecer, isso vai ser mais um. Então, eu acho que a Veja tem vários ensinamentos, assim, como negócio, muito importantes, né, para a gente. Vai, Clênia.
Na verdade, a gente só trabalha na floresta nativa e a gente não derruba a floresta para extrair o látex. Esse é o princípio, justamente para extrair o látex, o seringueiro precisa ter a floresta linda. Então, e não aumenta a quantidade de látex por seringueiro. Não é porque a gente não quer, não, mas é porque ele não tem mais do que 300 árvores. É mais ou menos uma árvore por hectare. Então, ele não tem mais que 300 árvores. Então, ele vai produzir aquele limite. Então, você tem que entrar em outras comunidades, fazer parcerias com outras comunidades para você poder ter a quantidade que você precisa, entendeu? Então, assim, o que é mais legal, né? Porque a gente está cada vez juntando mais gente e tendo mais gente beneficiada com esse preço diferenciado, com essa relação diferenciada de mercado. Não é fácil, com certeza. Assim, primeiro é importante entender que só é verte no Brasil. No mundo inteiro é veja. Vejar. E a logo, entendeu? A marca, que é esse V. Então, em qualquer foto que você vê, em qualquer lugar no Brasil, em qualquer canto do mundo, você vai ver o mesmo sapato. E Leandro me ajuda, as nossas coleções são simultâneas aqui e lá, a gente não tem uma coleção para fora e uma coleção para o Brasil. É isso? Então, assim, o tênis da Duquesa, quem quiser comprar... Bom, acabou, gente, desculpa. Mas vão repor, né, Leandro? Com certeza. A gente tem o mesmo tênis no site, vendendo no site brasileiro, no site francês, que é toda a Europa, e no site americano, que cobre toda para os Estados Unidos. Então, assim, a gente quer comprar a marca no Brasil. Na verdade, tem vocês que estão estudando isso, sabem, né? Quer dizer, um registro de uma marca tem toda uma complexidade, e essa marca, a Veja, a revista, ela já conquistou, mesmo que ela não seja uma marca de sapato, ela já conquistou um status de marca, que tem até um nome que eu não estou lembrando agora, que você já ganha o direito de proteger a marca como um todo, entendeu? E ainda tem o detergente. Então, assim... entendeu? Então, nem é muito simpática a marca aqui no Brasil, né? Porque a revista, desculpa alguém que gosta, mas eu acho péssima. O detergente também não é nada legal. Então, assim, por enquanto, está funcionando. Está funcionando. A gente está crescendo. A marca como um todo, no mundo todo, está crescendo 35% ao ano, contendo o crescimento, porque os meninos são super criteriosos na hora de... Não é vender para qualquer um. Também é uma coisa importante quando a gente fala de moda sustentável, né? Porque esse crescimento que a gente tem, esses números que a gente tem em qualquer produto, em qualquer marca, né? Que esse crescimento avassalador, na moda sustentável não acontece. Porque a gente tem outros parâmetros para crescer, né? Você não pode crescer passando por cima das comunidades, indo para qualquer lugar, negociando de qualquer jeito. Então, toda essa cadeia do diálogo, essa cadeia da moda sustentável, ela faz com que o ritmo de crescimento seja no outro ritmo, seja mais lento, né? Senão você sai desse parâmetro do comércio justo, inclusive, né? Que te levou aí
Então, esse crescimento da Veja, que eu tenho visto, tenho acompanhado, desde que a Bia está lá, realmente é um crescimento que ele existe, mas que ele tem milhões de limitações para acontecer. Não é o crescimento que a gente está no mercado, bom. Não. É o que a gente está acostumado. Aliás, existe essa discussão, você falou sobre o luxo, existe essa discussão do novo luxo. Eu considero a Beth uma marca luxo, a Veja uma marca luxo. Exatamente por causa disso, porque ela tem critérios de publicidade, que são muito importantes hoje. Critérios de ética, né? A ética que anda junto com a estética. Então, eu considero isso o novo luxo, não só os critérios das marcas de luxo que a gente conhece. Eu acho que foi isso que eu quis construir aqui hoje para vocês, né? Que isso não nasce assim, né? A gente realmente tem uma história, né? E, assim, eu digo que a Veja, a Verte, né? É um caso de amor, né? Quando você estava falando, assim, o que norteou, né? Esse processo todo é uma coerência com o que a gente sentiu vontade de fazer ali na origem, quer dizer, no meu caso. Quando eu estava já fazendo, já era uma empresária de moda, comecei com uma inquietação, né? Aí, assim, a primeira coisa são as camisetas, né? As camisetas com salve Amazônia, salve natureza, cores vivas da natureza. Aí a gente começou a fazer umas camisetas lindas. Poxa, vamos. Sabe? Então, aquilo, mas aí já não é suficiente, você sabe, como é que você pode contribuir realmente? Então, vem de um desejo genuíno de fazer uma coisa legal e você vai encontrando, né, os caminhos. Eu acho que, como a Yamê falou, você realmente tem que acreditar naquilo que você está fazendo e procurar seguir, né, esse caminho. Não é, obviamente que não é fácil, mas o outro caminho também não é. Entendeu? Então, é isso que é legal entender, sabe? Não, mas espera aí, fazer isso é muito difícil. Eu acho muito difícil fazer o que não gosta, entendeu? Então, sempre vai ser difícil. Empreender é difícil. No Brasil é dificílimo, né? E quando você quer criar o novo, também você vai enfrentar dificuldades, né? Porque não tem o manual, não tem o script para você seguir. Mas isso é delícia, é o máximo, isso também te alimenta, né? Você vai. Então, assim, os meninos já tiveram muitas oportunidades de vender a marca, muita gente querendo investir, né? Então, para você crescer muito, quem já foi empreendedor ou é empreendedor sabe que você tem que ter dinheiro para crescer, porque senão não adianta você ter pedidos, você tem que ter capital de giro para produzir. Então, se você aceita mais pedidos do que você tem dinheiro para produzir, você vai ter que ter dinheiro de investidor, eles não querem, entendeu? Porque querem o quê? Se manter, eles preferem manter essa fidelidade ao que eles querem. E outra coisa, todo mundo gosta de curtir a vida, não é só trabalhar, entendeu? Então, a gente faz o que a gente gosta e a gente gosta não só de trabalhar, a gente gosta de fazer um monte de coisa também. Os meninos são... sabe, gostam de viajar, gostam, sabe? Então, assim, não rola uma escravidão, sabe? De, meu Deus, eu só vou fazer isso, sabe? Então, assim, eu acho que tem uma coisa de você seguir o que você realmente acredita, como a Yamê falou, e não achar que vai ser fácil, mas lembrando que do outro jeito também não vai ser. Então, é melhor fazer o que gosta, eu acho. Em 2005?
Começou em 2004 e lançou a primeira coleção em 2005. Olha, é legal a pergunta, porque realmente, até muito antes de 2005, na história que eu contei, né, a gente começou em 91, quando lançou as primeiras bolsas, né, 92 e tudo. Então, assim, é um outro mercado, né, com certeza muito maior, muito mais consciente, né, o consumidor está muito mais preparado para esse tipo de produto hoje. Então, eu acho que hoje falta produto para atender a esse nicho, que não é mais um nicho tão pequeno, né? Eu acho que já é um mercado bem relevante, que eu acho que tem menos produto do que... A demanda é maior do que a oferta hoje por esse tipo de produto. Outra coisa que a gente não está falando aqui, a gente só está falando dos seringueiros, da Amazônia e tal. Mas, ao outro lado ali da matéria-prima, que é o algodão orgânico, é uma grande questão, não só no Brasil, como no mundo, né? Porque o Brasil é o quarto maior produtor de algodão do mundo. O nosso algodão, apesar dele ter certificação e tal, ele é um algodão que permite o uso de pesticida. E o algodão orgânico é disputado no mercado internacional pelas grandes marcas, que têm metas altíssimas. Por exemplo, a C&A tem uma meta lá para 2030 de só ter algodão orgânico. A H&M é a mesma meta, mas cadê esse algodão orgânico, né? Quem está produzindo? Onde é que eles estão buscando? Eles não estão conseguindo. E a Vert consegue ter lá uma comunidade fiel a ela. Por quê? Porque ela trabalha no relacionamento, né, e na confiança e com a metodologia do comércio justo. Mas o algodão orgânico é uma grande questão também para o Brasil, porque ele uma série de características, não só por não usar agrotóxico, mas porque ele reforça a economia familiar, né? E todos os benefícios que ele traz para a terra, para a agricultura, para tudo. Então, assim, não só a dificuldade de entrar na floresta, como de conseguir ter conquistado ali um fornecedor, uma comunidade que garante esse algodão orgânico que outras pessoas no Brasil não estão conseguindo comprar. A gente está, como eu falei, né, pesquisando outras fibras, porque a empresa está crescendo. Realmente o algodão orgânico é super limitada a oferta e a gente precisa de outras fibras, porque o algodão só não vai dar conta, a gente já sabe. Agora, eu queria falar Eu acho que a gente está Tem outra coisa que é importante colocar aqui, eu acho, nesse espaço, é que a empresa não é uma empresa de ecologia. Nós somos uma empresa de moda. De moda. Se você abrir o Instagram da Vert ou da Veja, de primeira mão, se você não sabe da história, você não vai identificar nada que se pareça com nada isso daqui que eu falei. A primeira forma de conquistar o nosso cliente é pelo produto. O desejo, como qualquer produto de moda, de design, Então, assim, antes de qualquer coisa, somos uma empresa de moda. Não somos um projeto ecológico. Não somos uma ONG. Não somos Isso, sabe, é o que nos define. Você só sabe, durante muito tempo, nem a mensagem de que a gente tinha borracha da Amazônia rolava. Você tinha que descobrir. Quando vinha na caixa, que você abria e via no tênis, ali tinha borracha da Amazônia. Era a forma de conquistar o cliente realmente tendo um puta produto, super bem desenhado, com todos os códigos, né, que são percebidos, né,
com o olhar sociológico, antropológico, sabe? Cada um dando a sua contribuição, o visionário, o ecologista, tudo, mas assim, um produto de moda. Isso é muito comum a gente ver ao longo dessa trajetória. Eu até compartilho muito isso com a Yamê, sabe? A gente vai, cruza o mundo, vai numa feira e tal, né, de moda, aí você fala assim, poxa, ainda tem cara de quermesse, sabe? Ainda tem cara de quermesse, poxa. Entendeu? Então, é muito comum você ainda estar patinando no produto, porque você está mais atento às questões, sabe, de prestar atenção, se é 100%, entendeu? Quantas vezes eu já ouvi falar, ai, porque, enfim, a Puma está desenvolvendo um tênis e quer que seja 100% de borracha natural. Eu falo, ah, que bom, que ótimo, eles vão demorar 50 anos e não vão conseguir. Com eles, a gente não precisa se preocupar. Não vai rolar concorrência com a Puma. Eu estou dando um exemplo assim, aleatório. Mas já aconteceu mesmo com eles. O fato é que perde-se tanto tempo querendo fazer, né? Então, vamos fazer, sabe? Não, cara, tem, sabe, 40%. Já é sensacional, entendeu? Daqui a pouco, a gente hoje trabalha, tem os químicos trabalhando como que a gente pode aumentar a formulação para ficar mais legal, então, para levar mais borracha. Mas, enquanto isso, estamos vendendo, entendeu? E tem 200 pessoas trabalhando, e tem uma história linda na floresta. Então, assim, o importante, número 1, número 2 e número 3, o produto. Número 4, ou talvez o número, sei lá, antes do 1, é o preço. Então, tem que ter... Então, você está no mercado, então é preço, produto, aí que você vai contar uma história. Aí sim, aí você fica imbatível, porque você tem um puta produto, com preço competitivo e uma história linda. Aí tudo bem. A Stella McCartney fala, né, que ela nunca ficou contando que o produto dela é vegano, ou nunca colocou uma etiqueta na peça, que ela acha também isso, que o design é o primeiro momento que você vê um produto, ou ele te conquista ou ele não te conquista. Primeiro você tem que ser conquistado, depois você vai procurar a história dele, né? Mas se ele não te conquistou, não adianta, você não chega na história. Você não entra numa loja de tênis para salvar a Amazônia, né? Não. Você não entra, hoje eu vou salvar a Amazônia, entre numa loja de tênis. Não, não é isso. Você vai entrar numa loja de tênis procurando um tênis lindo, que você quer se apaixonar, que você quer pagar aquele preço, que você... Entendeu? Né? Conforto, qualidade. Então, aí, nossa, mas esse aqui, além de tudo isso, ainda tem essa história, top. Aí, legal. O que mais, pessoal? Quem mais? Pode falar. Isso. Isso mesmo. É isso mesmo. Combinado a longo prazo. A gente fecha um preço por um ano, né? E a cada ano a gente negocia, nunca para baixo. Não existe isso. Ah, não, porque você lembrou super bem, commodities, né? E até mesmo a mão de obra dos calçados é uma coisa que tem um preço de mercado, né? Aí o dólar, o euro sobe, desce e tal. Nosso preço é um preço que vai ter o ano inteiro, o seringueiro já sabe quanto que ele vai produzir,
O agricultor no Ceará já sabe, inclusive porque a gente não faz estoque, nossa produção é feita toda em cima de pedidos com 1 ano e meio de antecedência. A gente começa a produzir agora, estamos produzindo o verão de 2019. Tem o estoque do e-commerce. O estoque do e-commerce, que é um estoque pequeno. Perto hoje em dia não é mais, não. Não Foi é mais bem tão lembrado. Pequeno. Não é mais pequeno, não. E qual é o lead time de produção? Por exemplo, do produto do e-commerce? O produto do e-commerce entre o vai planejado junto... e a entrega. É 1 ano e meio para tudo. 1 ano e meio? É uma loucura, né? 1 ano e meio. A gente está produzindo hoje o que vai entrar no e-commerce e vai estar nas lojas simultaneamente do verão de 2019. Então o tênis da Duquesa só daqui a 1 ano e meio, é isso? Não, mas a gente tem... Acabou só daqui a 1 ano e meio. Tem estoque, lá um estoque, claro. de... E vamos produzir mais, né, filha? Corre atrás Então, a gente tem borracha estocada, a gente tem... E sempre com uma margem, né, para crescer, lógico, né? Então tem aí... Mas, com certeza, não vai ser assim. Não vai ter para quem quer. Quem quiser, é bom comprar logo. Ela vende também, né? Gente, muito obrigada. Foi super legal. Pode acabar, Yamir? Pode. Alguém quer mais falar? Há mais alguma pergunta? O Perfeito conhece essa história? Ele cai muito, pois é. A Bia, eu já trabalho há muito tempo com ela. Pratiquei um pouco pratico essa história na floresta. E ela falava a palavra resiliência, né? A resistência que tu tem em relação a tanto tempo que tu está nisso e o presente que você ganhou com esses franceses que chegaram ao entendimento do teu trabalho com o que se precisa e a possibilidade de mais gente conhecer isso e poder pensar coisas para a Amazônia que mantenham ela em pé, que ela tem um monte de coisas, um monte de riqueza, e que a gente que está acostumado com nossa colonização, né, que não conhecia, então derruba e bota plantar comida por ignorância, e essa ignorância continua até hoje. Então, esse exemplo é um exemplo da possibilidade que tem da gente poder ter economia e manter a floresta em pé. E eu queria te parabenizar na frente de todo mundo, essa tua resistência de estar firme nessa parada e com tanto sucesso, e que vai crescer, porque isso vai aumentar, porque isso é a vida, é o futuro, é a possibilidade de ter vida no futuro. O Ailton falou esses dias, o Krenak, sobre os 500 anos de resistência dos índios, que ele tem... Os índios, ele não tem preocupação com os índios, porque os índios resistem há 500 anos. Ele não sabe se os brancos vão resistir, né? Então, fica aí essa onda. Foi ele que me levou para a floresta. Foi. Eu sabia. Tá. Gente, mais alguém ainda quer falar alguma coisa? Quer perguntar mais alguma coisa? Eu queria falar só um segundo, eu queria falar dessa roupa que eu estou aqui, ó. Esse é outro projeto incrível. Essa pulseira... Não, mas eu já virei 1000 vezes. Essa pulseira... Eu vou um minuto, tá? Porque todo mundo já com hora para ir embora. Esse projeto que eu estou orgulhosamente ajudando voluntariamente, porque é voluntário mesmo, porque a Veja tem a minha, como se diz? O meu passe.
exclusividade é o amor, né? Que é essa fidelidade, mais do que exclusividade. Não tenho nenhum contrato de exclusividade, a gente tem uma relação de amor muito grande e eu me considero, enfim, a Veja é minha, meu projeto, minha vida. Mas esse projeto é lindo com a Farm, né? A Farm e as índias do povo Yawanawá, lá do Acre também, que eu ajudei a fazer essa parceria entre elas e a Farm. E, então, assim, eu estou só trazendo isso, depois, se vocês quiserem ver, tem na página o nome da marca das mulheres Yawanawá, chama Rautihu, Rautihu. Rautihu. E eles têm essa parceria que é, novamente, a Farm, né, tentando responder a um desafio de ser a marca que é, dentro desse contexto do mercado super competitivo também, uma marca que cresceu muitíssimo, que tem que produzir na Ásia, que tem que, né, que está sujeita a 1000 questões que no dia a dia atropelam, né, esse modelo de negócios que é bem diferente do modelo de negócios da Veja, mas que tem um propósito verdadeiro e genuíno de querer fazer alguma coisa muito legal. E está fazendo alguma coisa muito legal, porque já são 4 coleções que eles... esses desenhos são desenhos sagrados das mulheres que recebem, são mulheres que se aventuraram pelo mundo espiritual, que era uma coisa restrita aos homens, e começaram... Todo esse conceito desse produto foi idealizado por uma mulher lá da aldeia, que é a cacique da aldeia. Os desenhos são de uma xamã da aldeia. Então, assim, é um mundo feminino muito lindo. Então, é uma parceria que nasceu de mundos muito distintos e que a gente, né, como mediadores, empreendedores e estudantes e empresários, enfim, a gente tem muitas oportunidades, eu acho, de desenvolver coisas dentro de muitos universos, mesmo que esses universos sejam diferentes, para construir coisas legais. Quer dizer, eu quis citar porque, assim, a gente, sabe, não é um caso, sabe? Eu acho que eu poderia citar aqui outros muitos, né? Tem a Osklen fazendo o trabalho dela, super legal. Então, assim, é muito bom que, nesse momento, o consumidor esteja desejando isso esteja de verdade estimulando as pessoas a fazerem uma coisa que é muito bom fazer, né? Então, assim, a equipe da Farm, que está trabalhando com a gente já é o 3º ano, não, é o 3º ano já que a gente está, 2º ano. A gente, as pessoas se apaixonam por isso, entendeu? É impossível não se apaixonar, é impossível você não, entendeu? Isso não te mobilizar. Então, assim, elas tiveram que, a equipe de estilo da Farm teve que fazer tudo diferente do que eles estão acostumados a fazer. É fora do calendário normal, é fora das quantidades normais, a margem é diferente, a relação é diferente, o pagamento é diferente, a recepção do produto, eu digo, a logística é diferente, é tudo diferente. Dá um trabalho louco, mas tem um super retorno para eles, não só de imagem. Se vocês entrarem lá na Farm, no Adora Farm, e procurarem Yawanawá, que é o nome do povo, né? Enfim, um sucesso retumbante. Essa coleção, foram 1.400 peças, não durou 4 dias. Tipo, foi uma semana, já estava só uma peça ou outra. Hoje eu fui ao Rio Design Barra para buscar uma peça para uma das mulheres Yawanawá que tinha me encomendado e eu ia ter que dar o meu. Enfim, então, é uma coisa que apaixona, entendeu? Então, as meninas fazem, se apaixonam e funciona. Então, o amor cura tudo, gente, resolve tudo. Aliás, essa é a síntese. Ótima ideia, vai ser o próximo case que eu vou trazer, né, gente, da Farm com as Yawanawá.
É uma ótima ideia sua. Isso, traz a Tassi para contar. Para a gente contar essa história aqui também, né? Que é outra história de uma ousadia, assim. E o grupo de estilistas vir contar para a gente como foi essa experiência, acho que vai ser muito legal. É, muito, muito mesmo. Então é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Bia.